Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós vamos dar continuidade aqui à nossa aula sobre termoquímica. Eu não vou mostrar meu rostinho hoje para vocês porque eu estou em protesto, porque eu já tinha feito essa aula e depois quando eu fui editar eu vi que eu gravei a tela toda em preto. Então eu tô muito chateada, não vou nem mostrar minha cara de braba hoje para vocês. Vamos lá então dar continuidade à nossa aula de termoquímica. Vamos falar sobre estado padrão dos elementos, né? Antes da continuidade a gente precisa entender o que é um estado padrão dos elementos. Bom, estado padrão são condições consideradas padrão, tá? Quais são essas condições? Uma temperatura de 25 graus Celsius, tá? A canetinha aqui. A pressão de um atm e a substância que esteja no seu estado físico mais estável e comum do elemento ou do composto, e a forma alotrópica mais estável também, tá? Isso aqui, essas três são condições padrão, tá? Algumas reações elas têm que ser processadas nessas condições aqui, que são chamadas de condição padrão. Toda substância simples no estado padrão, ou seja, nessas condições aqui, né, elas têm entalpia igual a zero. Então, por exemplo, na forma alotrópica mais estável, no estado físico mais comum. Por exemplo, o carbono, nós temos carbono grafite e carbono diamante. Nós sabemos que eles são alótropos, né? Porque eles são substâncias simples, né? Que podem se rearranjar de forma diferente, mas só tem carbono, só um único elemento. Então, elas são substâncias simples que aparecem na forma grafite e diamante. Nós sabemos que o grafite é mais estável, né? Então, ele é a forma alotrópica mais estável do que o diamante. Logo, o grafite vai ter entalpia padrão igual a zero, né? E essa bolinha aqui, ó, significa padrão. Significa que quando foi determinada a entalpia dele, ele estava nessas condições aqui, de temperatura 25, pressão de um atm, tá? Já o carbono diamante, ele tem entalpia de 0,5, ou seja, diferente de zero, tá? Então, sempre que eu tiver alótropos, né? Obviamente que para ser um alótropo, ele tem que ser uma substância simples, né? Ele for o alótropo mais estável, vai ter entalpia igual a zero. Agora, por exemplo, aqui, ó, o ferro. Ferro no estado sólido, né, é normal. É normal a gente encontrar ferro sólido, né? Então, ele é uma substância simples, ou seja, só o ferro aqui. No estado sólido, ele vai ter entalpia igual a zero. O gás hidrogênio, o H2, né? E gás hidrogênio é normal que a gente encontra ele no estado gasoso. Então, também é uma substância simples, no seu estado mais comum, vai ter entalpia igual a zero, tá? Grave isso aqui. E daí nós temos as entalpias padrão de formação, né? Entalpia é o H, né? A bolinha, que significa que é padrão, né? F de formação e o delta, que é a variação da entalpia, né? O que é, por definição, entalpia padrão de formação? É a variação da entalpia associada à formação, como o nome, né, já diz, completa de 1 mol de uma substância, supondo-se tudo no estado padrão. De agora em diante, tudo que a gente vai falar, as entalpias, todas elas têm essa bolinha, significa que todas as entalpias foram determinadas no estado padrão, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho gás hidrogênio mais gás oxigênio, formando água líquida, né, os reagentes no estado gasoso. A entalpia padrão de formação dessa reação é menos 285,5 kJ por mol, ou seja, para formar a água, né, a entalpia para formar a água é de menos 285,5 kJ por mol. É um processo exotérmico nesse caso, né? Agora, nós podemos utilizar as entalpias de formação, porque, por exemplo, aqui eu dei a entalpia de formação da água, né? Mas eu posso ter também entalpia de formação do gás hidrogênio e de formação do gás oxigênio. Todos os elementos têm sua entalpia de formação, e eu posso utilizar essa informação para dar a entalpia de uma reação total, né? Porque aqui eu tenho uma reação total. Então, como que eu determino isso? O valor da entalpia da reação, ela é igual à soma das entalpias de formação e decomposição. Então, por exemplo, aqui, como que interpreta esta equação? O ΔH padrão de reação, o Rzinho, vai ser igual ao somatório, esse M tombado aqui significa somatório, tá? Dos ΔH de formação molar dos produtos, ou seja, eu vou somar todas as entalpias que estiverem nos produtos, menos
o somatório das entalpias padrões molares dos reagentes. Eu vou diminuir e do lado de cá eu vou somar todas as entalpias dos reagentes, tá? Então, é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Veja bem, nós estamos falando de uma reação química, né? Aqui é uma reação de formação da água. E daí, a gente tem uma reação química aqui. E a gente pode determinar a entalpia desta reação como um todo se eu diminuir a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Do que? De formação de cada um. Ok? E daí a gente tem tabelas, tá, pessoal? Tabelinhas para encontrar essas entalpias de formação. Olha aqui alguns exemplos. O cálcio sólido, ele tem entalpia de 0. A gente nem precisava olhar essa tabela para saber que o cálcio tem entalpia 0, porque é uma substância simples no seu estado mais comum, estado físico mais comum. Cálcio sólido, é normal encontrar o cálcio sólido, então ele vai ser 0, né? Mesma coisa o carbono, o grafite e o diamante. O grafite tem entalpia igual a 0, a gente já sabe, porque existem 2 alótropos do carbono e o grafite é o mais estável, né? Vamos pegar outro exemplo aqui, de 0, aqui ó, N2 gasoso, gás nitrogênio. É normal encontrar nitrogênio, substância simples, no seu estado gasoso. Então, ele tem entalpia igual a 0, tá? E daí, outros valores de entalpia, aqui ó, do ácido fluorídrico é menos 64,2 quilocalorias por mol, ou menos 268,3 quilojoules por mol. É normal a gente encontrar as entalpias de formação, tanto em quilocalorias por mol, como em quilojoules por mol, tá? Então, vamos lá, vamos ver como é que a gente utiliza essas entalpias de formação para determinar a entalpia de uma reação total. Ou seja, a gente vai pegar os valores da entalpia de formação da tabela, tabelados, e vamos calcular. Então, aqui, ó, calcule a entalpia padrão da reação abaixo, está aqui a reação, a partir das entalpias de padrão de formação fornecidas. Quais são as entalpias fornecidas? Essas aqui que foram tiradas da tabela, né? Ele tem da água oxigenada, o delta HF, olha que ele tem um Fzinho, ó. Sempre que você vê o Fzinho aqui, ó, delta HF padrão, significa entalpia padrão de formação da água líquida, menos 187, a entalpia padrão do HN3, do NO, tá aqui as entalpias, tá? Que foram tiradas da tabela. A gente sabe, né, que a entalpia da reação, a gente usa essa fórmula aqui. A gente soma as entalpias de formação dos reagentes, dos produtos, e diminui da dos reagentes, né? Então, vamos ver o que a gente tem aqui nos produtos. Né? Então, a entalpia padrão de reação vai ser igual a entalpia padrão molar de formação da água oxigenada, que é um produto, né? Mais a entalpia padrão de formação, porque eu vou pegar tudo que é produto e vou somar, tá? Mais a entalpia padrão de formação do gás nitrogênio. Olha, isso aqui é reagente, meu povo. Isso aqui é reagente, é produto, perdão. Isso aqui é produto. Agora eu vou colocar o menos, esse menos vem da fórmula. Os reagentes, que é HN3, né, formação, isso aqui é reagente, tá? Reagente, mais, porque eu vou somar tudo que tiver nos reagentes, a entalpia do NO, que também é reagente. Agora é o seguinte, isso aqui é produto, isso aqui é reagente. Presta atenção numa coisa, as entalpias padrão de formação são dadas por mol. Agora, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho 2 HN3, eu tenho 2 NO, eu tenho 4 N2. Então, eu tenho que multiplicar essa entalpia de formação pelo número de mols. Então, tudo bem, a H2O2 só tem 1. Agora, N2, olha aqui, ó, eu tenho 4, então eu tenho que colocar esse 4 aqui na frente, tá? HN3, tá aqui, ó, eu tenho 2, tem que colocar o 2 na frente. Tá? NO também tem o 2 aqui, eu tenho que colocar o 2 aqui, tá certo? Então, colocado isso, feita a equação lá, né? Eu vou agora substituir os valores. No lugar da entalpia molar de formação do H2O2, eu vou colocar ali o valor que é dado, certo? E assim, respectivamente. Aí, a gente tem 3 valores aqui e 4 substâncias. Por quê?
Porque tem uma dessas substâncias aqui que não consta aqui, que eu já tenho como saber de cara sem nem precisar que o valor seja dado. Qual é essa substância que está faltando aqui? É o N2, mas eu já sei quanto vale o N2. O N2 vale 0 a entalpia dele, porque ele é uma substância simples no seu estado gasoso mais comum, né? Mais comum é o gasoso. Então, eu já sei que o nitrogênio vale 0. Vamos substituir os valores ali. A oxigenada vale menos 187,7 mais 4 vezes o N2, que é 0, menos da fórmula, né? Vem da fórmula, 2 vezes o HN3, tá aqui, que é 264, mais 2 vezes o NO, que é 90,25, certo? Fazendo toda esta continha, eu vou ter uma entalpia de menos 896,3 kJ por mol. Lembrando, então, esta reação, como me forneceu um valor negativo, é uma reação que libera calor, né? Libera calor. E é uma reação exotérmica. Tá? Só para lembrar. Beleza? Além da entalpia padrão de formação, nós temos a entalpia padrão de neutralização, que é o delta Nzinho, N de neutralização, H padrão, ou seja, é feita em condições padrão, né? Ela significa a variação da entalpia associada à neutralização de 1 mol de H+ do ácido por 1 mol de OH da base, supondo-se diluição total de todas as substâncias envolvidas na reação, ou seja, a entalpia de neutralização é a entalpia envolvida quando a gente tem um ácido reagindo com uma base, tá? Eu tenho aqui dois valores, né? Eu tenho duas reações, ácido clorídrico e ácido bromídrico, né? A gente sabe que um ácido com uma base forma sal e água, sempre, né? Essa a gente chama de reação de neutralização, porque forma um produto neutro, que é a água. E tem os valores das entalpias aqui. Agora, veja bem, toda vez que eu tenho um ácido e uma base fortes, eles sempre estão totalmente dissociados. Isso a gente aprendeu lá na Química 1, né? Então, vamos ver aqui o que acontece. Vamos ver o caso do ácido clorídrico. Ácido clorhídrico mais NaOH forma NaCl mais H2O. Isso é a mesma coisa que eu escrever isso daqui, ó. HCl é H+, mais Cl-, quando eles estão aquosos, significa que eles estão em água. E em água, o ácido e a base se dissociam, né? O NaOH é Na+, OH-. O que eles vão formar? Na+, Cl- e H2O, porque este H+, reage com este OH- e forma H2O, certo? Agora, se eu for olhar aqui esta reação, vamos ver o que acontece com reagentes e produtos. O cloro do reagente corta com o cloro do produto. O Na do reagente corta com o Na do produto. Vai sobrar o quê? H+, mais OH- formando água. E isso daqui vai se repetir sempre que eu tiver um ácido e uma base fortes, porque um ácido e uma base forte sempre vão se dissociar completamente. Consequentemente, como a reação final é a mesma, sempre eu vou ter um valor fixo para o ΔH de neutralização, que é menos 57,9 kJ, no caso de um ácido e uma base fortes, tá? Outra entalpia que a gente tem é a entalpia padrão de ligação, o ΔHL padrão, tá? Essa entalpia é a entalpia que está associada à quebra de 1 mol de uma ligação química, tá? De ligação, então, está relacionado com a quebra de uma ligação, né? Supondo o estado padrão das substâncias, certo? As quebras, pessoal, elas são sempre endotérmicas. Por quê? Porque, por exemplo, eu tenho aqui H2. Para quebrar essa ligação, ela não vai sair se quebrando do nada, eu preciso fornecer energia para que ela quebre. E daí, quando eu quebro, eu formo 2 átomos de hidrogênio gasoso. Essa entalpia, se ela sempre precisa receber energia para acontecer, ela vai ser positiva, então sempre vai ser endotérmica. Ora, os processos são sempre o inverso um do outro. A quebra é o processo inverso da formação. Então, se para quebrar eu preciso absorver energia, né? A ligação precisa absorver energia para quebrar, então a formação de uma substância sempre vai ser exotérmica, tá? Nós temos o processo contrário, ok? E aqui nós temos alguns valores tabelados, tá? Esses valores de quebra são tabelados para algumas ligações. Por exemplo, para quebrar uma ligação hidrogênio com hidrogênio, é necessário uma energia de 436 kJ por mol, tá?
Já para quebrar uma ligação hidrogênio com oxigênio, 463. Vamos dar uma olhadinha aqui no nitrogênio. Eu tenho 3 tipos de ligação do nitrogênio. Eu tenho ligação simples, dupla e tripla. Para quebrar a ligação tripla, é necessário 163 kJ por mol. Para quebrar uma ligação dupla, 409, e para quebrar uma ligação tripla, 944. Vejam que as energias foram aumentando, eu preciso fornecer mais energia quanto mais ligações eu tenho. Isso é natural, porque se eu tenho mais ligações, eu preciso mais energia para quebrar, né? Preciso mais força para quebrar 2 do que para quebrar uma apenas. Isso é meio óbvio, né? Ok, então aqui nós temos os valores tabelados. Esses valores tabelados podem ser representados dessa forma aqui também, ó. Por exemplo, eu tenho uma tabela, eu tenho um eixo X aqui, cadê? Tem um eixo X, blá, blá, cadê minha caneta? Eu tenho um eixo Y aqui e eu tenho um eixo X aqui. Por exemplo, se eu quiser saber qual que é a energia na quebra do nitrogênio NO, então eu vou olhar aqui nitrogênio aqui, oxigênio aqui e vou ligar as duas, tá? Ou seja, para quebrar uma ligação do tipo NO, né, eu vou precisar ali de 157 kJ por mol. Tá bem assim que a gente interpreta esta tabelinha. Ok, mas vamos fazer um exercício que fica mais fácil de entender como que a gente usa e para que servem essas energias de ligação. Nós podemos utilizar, assim como nós utilizávamos a entalpia de formação individual para calcular a entalpia da reação como um todo, a gente também pode utilizar as entalpias de ligação para calcular a entalpia da reação como um todo. Mesma linha de pensamento, tá? Então, aqui, ó, calcule a entalpia da seguinte reação, tá aqui a reação, a partir das entalpias de ligação das substâncias individuais. Né? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir lá na tabela e ver qual que é a entalpia para essas ligações aqui, tá? Que ligação que eu tenho? 2HI significa que eu tenho 2 ligações do tipo HI. Né? Cl2 significa que eu tenho uma ligação cloro com cloro. HCl, né, tá aqui, ó, hidrogênio com cloro e eu tenho 2 dela, né? E 2 significa que eu tenho iodo ligando com iodo. Então, eu vou lá naquela tabela e vou pegar os valores. Indo na tabela, eu vejo, tá? Vou ter que voltar aqui, HI, por exemplo. Aqui, ó, hidrogênio ligando com iodo. Hidrogênio ligando com iodo, eu vejo que tem uma entalpia de 299, tá? Opa, aqui, ó, HI, 299. Cl2, vamos pegar aqui, cloro com cloro, 242. HCl, H com Cl, 431. E I2, 151. Então, eu vou pegar esses valores e vou levá-la para o meu exercício, tá? Então, HI era 299, só que eu tenho 2 mols, então eu tenho 2 ligações desse tipo para quebrar, vou precisar 2 vezes essa energia. Cl2, a gente já viu lá que vale 242. Agora, nos produtos, eu tenho HCl, 2 vezes aquele valor de 431. Vejam que lá era positivo o valor, aqui está aparecendo negativo. Por que aqui está aparecendo negativo? Porque nós estamos levando em consideração as entalpias de ligação. Presta bastante atenção agora. Entalpia de ligação é a entalpia necessária para quebrar uma ligação. Só que aqui eu tenho reagentes e produtos. Quem está sendo quebrado são os reagentes. Os produtos estão sendo formados. Então, a formação é o contrário da quebra. Então, se aquele valor está lá positivo para cá, ele tem que vir negativo, tá? Mesma coisa aqui. I2, o valor era de 151, mas aqui ele vai ser negativo, porque aquele valor de 151 é 151 positivo para a quebra da ligação I2, não para a formação, tá bem? Então, o que eu faço? Eu somo os reagentes, né? O que eu tenho para cá é reagente e o que eu tenho para cá é produto. Então, eu vou multiplicar e somar, dá 838,8 kJ nos reagentes. Multiplicar e somar, dá menos 1012,7 kJ. O que vai ser a entalpia dessa reação? Ora,
vai ser a diferença entre a energia gasta, né, absorvida para quebrar e liberada na sua formação. Então, produtos mais reagentes, né, vai ser o somatório de tudo. Então, ΔH de reação vai ser igual a produtos, que é menos 1012,7, mais o reagente, que é 838,4, dá menos 173,9. Veja que o processo como um todo é um processo exotérmico, tá? Então, assim, a gente utiliza as entalpias de formação, as entalpias de ligação também para calcular a entalpia de uma reação como um todo, tá? Nós temos também a entalpia padrão de combustão, que é o ΔCzinho H padrão, tá? É a entalpia associada à combustão de um mol de substância, todas no estado padrão, né? Essas entalpias são sempre exotérmicas, né? Lembrando, o que é uma combustão? É quando eu pego um composto orgânico, que tem carbono, né? E reajo com oxigênio, formando CO2 e água. Isso é uma reação de combustão. Composto orgânico reagindo com oxigênio, formando CO2 e água. Isso é uma combustão. E sempre os valores vão ser negativos, vão ser exotérmicos, porque sempre há muita liberação de energia numa combustão. E daí aqui eu tenho alguns valores, ó, tabelados de combustão de alguns compostos. Por exemplo, o metano tem um carbono só, a variação da entalpia é menos 889. O etano tem 2 carbonos, dá menos 1558. O benzeno tem 6 carbonos, aqui ó, vai ter 3.264. Vejam que conforme a gente aumenta o número de carbonos, a gente aumenta o valor da entalpia, né? Vai liberando cada vez mais energia, porque mais carbonos, né? Obviamente que eu vou ter mais energia na sua quebra, tá? E por último, pessoal, nós vamos falar da lei de Hess. A lei de Hess, ela me diz o seguinte, que a variação de entalpia de qualquer processo depende somente da natureza dos reagentes e produtos e independe do número de etapas do processo ou da maneira como é realizada a reação. Então, eu vou pegar aqui um exemplo para vocês verem. Vamos imaginar esta reação aqui, ó. Carbono grafite mais oxigênio, tá? Formando o CO2 no final, ok? Tem 2 caminhos para que isso aconteça. Isso é uma combustão, né? Carbono mais oxigênio. Então, no estado inicial aqui, pode acontecer simplesmente do carbono reagir com oxigênio de uma única vez e formar CO2, tá? Em uma única etapa. Mas pode acontecer dessa mesma reação acontecer em várias etapas. Pode acontecer do carbono com o oxigênio reagir e formar CO mais um meio de A2. E depois de formada, ela continua reagindo para formar o CO2, né? Então, veja que o primeiro caminho tem uma etapa, então ele tem uma energia, um ΔH. O segundo caminho, ele tem 2 etapas, né? Uma etapa intermediária e mais a etapa final. Então, ele tem 2 ΔH, 2 energias. Vejam o que acontece com as entalpias, tá? No primeiro caminho, era uma etapa só, carbono reagiu com oxigênio, pá, formou CO2. Essa entalpia era menos 393,3 kJ. Já no segundo caminho, são 2 etapas. Primeiro, ele reagiu com o O2, formou CO, e esta entalpia intermediária era de menos 110,3. E depois, esse CO reagiu com mais meio de O2 e formou finalmente o CO2, né? Vejam que chegou no mesmo produto. E essa entalpia intermediária era menos 283 kJ. Vejam que o produto das 2 reações é o mesmo, mas nesse caso ocorreu em 2 etapas, tá? A entalpia deste segundo caminho aqui vai ser o somatório das entalpias intermediárias, né? Para eu saber a entalpia total da reação, eu somo as entalpias. Então, ΔH1 mais ΔH2, né? Que é aquele menos 110 mais 283, dá menos 393,3, que é exatamente o valor do primeiro caminho. Então, vejam que independente de como essa reação vai se processar, desde que ela chega no mesmo produto, né, só importa o estado inicial e o estado final, né? Não importa em quantas etapas ela vai acontecer, o que vai acontecer no meio do caminho, a entalpia sempre vai ser a mesma, tá? É a mesma coisa, digamos assim, que você pegar, digamos,
digamos que você tem uma montanha, né? Você tem lá uma montanha e você tem que subir aquela montanha. Independente se a pessoa vai subir escalando aqui e vai chegar lá, ou se a pessoa vai ir por um caminho que tem aqui fazendo uma trilha, né, em volta até chegar lá em cima, a pessoa vai chegar lá em cima, tá? Então, a altitude que a pessoa percorreu é a mesma, digamos assim que a altitude seria a entalpia, entende? Independente do caminho, o que importa é o início e o final, tá? Ok? E com isso, né, existem consequências dessa lei de Hess. As equações termoquímicas, elas podem ser somadas como se fossem equações matemáticas, como eu acabei de fazer ali para vocês verem, né? Quando eu inverter uma equação termoquímica, a gente também inverte o sinal do ΔH. Quando a gente multiplica ou divide uma equação termoquímica por um número diferente de zero, o ΔH também vai ser multiplicado ou dividido por este mesmo número, tá? E aqui, ó, pessoal, eu tenho o German Hess, que é o carinha que propôs a lei de Hess. Ok, vamos ver então como é que funciona essa lei de Hess, tá? Dadas as seguintes reações abaixo e seus valores de variação de entalpia, prediga qual o valor da variação da entalpia da reação de formação do CH4. Ou seja, aqui está a reação de formação do CH4. Ele quer isso daqui. Qual é esta entalpia? Ó? Prediga qual é o valor da variação de entalpia da reação de formação do CH4. Tá aqui, tá? Dadas as seguintes reações abaixo. Essas aqui são dadas, né? Então, assim, os valores tabelados são esses, tá? E o valor da reação que eu quero é esse. Por que é que, né, vocês devem estar se perguntando, mas professora, se tem esses valores tabelados, por que já não tem esse daqui? Porque é o seguinte, gente, as reações não são todas as reações que são tabeladas. Existem algumas reações que simplesmente ainda não foram feitas, né, e tabelados os valores do ΔH, e tem outras que acontecem tão rápido que é difícil você conseguir medir um valor. Mas como a gente já sabe que as reações podem ser somadas ou diminuídas, a gente estipula o valor de certas reações a partir do cálculo, porque a gente já fez experimentos e sabe que os cálculos são bastante precisos. Então, por exemplo, para esta reação não se tem o ΔH experimental do laboratório, mas a gente sabe que a gente pode pegar outras reações conhecidas e calcular para encontrar aquela desejada, tá? Então, beleza, esta tem na tabela, esta tem na tabela e esta reação tem na tabela também. Esta daqui não tem, eu preciso calcular utilizando a lei de Hess, ok? Então, tá ali a nossa reação que nós queremos e os valores. Como que eu vou fazer? Eu vou olhar para a reação que eu quero e vou olhar para essas reações aqui e vou tentar transformar, identificar tudo que tem nessa e tem nessas, tá? E transformar. Por exemplo, CH4. O CH4, onde que eu tenho nessas reações CH4? Aqui, ó, nesta primeira reação eu tenho CH4, certo? Só que eu quero ter 1 mol de CH4 e quero que ele esteja nos produtos. E aqui ele está no reagente. Ou seja, esta reação aqui eu vou ter que inverter, certo? Vamos ver o que mais. Carbono grafite. Qual dessas aqui tem carbono grafite? Essa daqui, ó. Essa daqui tem carbono grafite. Carbono grafite eu quero ter 1 mol na minha reação final e quero que ela esteja nos reagentes. Tudo bem, tudo certo, ela já está aqui, eu tenho carbono grafite e está nos reagentes, tá certo? H2, gás hidrogênio, eu quero que tenha no reagente. Cadê o gás H2? Tá aqui, ó, eu quero que tenha no reagente. Só que o gás hidrogênio, que está nessa reação, eu quero no final ter 2 mols e aqui eu só tenho 1. Então, eu vou ter que multiplicar por 2 aquela reação ali. E essa daqui permanece igual, tá? Então, essa primeira aqui eu tenho que inverter, né? Vamos inverter ela. O que era reagente passa a ser produto, ó. O CO2 passa a ser reagente, o 2H2, ó, passa a ser reagente, CH4 produto, 2A2 produto. Se eu invertir uma reação, eu tenho que inverter também o sinal do ΔH. Tá aqui, ó, invertir para menos 213 kJ, ok? A segunda reação, a gente viu ali que tem que multiplicar por 2, né? Então, eu vou multiplicar a reação inteira. Vou multiplicar H2 por 2. Quanto que é 1 meio vezes 2? É 1, né? Tá aqui. Quanto que é 1 mol de H2 vezes 2? Dá 2.
né? Como eu multipliquei toda a reação, eu tenho que multiplicar o ΔH. Então, o ΔH era 68 vezes 2 dá menos 136 kJ, tá? E a terceira permanece igual, não vai ser feito nada com ela, ok? Agora, vejam o que acontece com a reação. Eu quero ter no final somente isso aqui, tá? Eu não quero ter nada disso. Vamos somar as reações como se fossem equações matemáticas, tá? Tudo que está para o lado de reagente e igual para o lado de produto, a gente corta, tá? Então, por exemplo, CO2 no reagente lá em cima, corta com CO2 no produto aqui embaixo. O2, eu tenho 2O2 no produto aqui e tenho O2 mais O2, que dá 2O2, no reagente corta também. Que mais? H2O, eu tenho 2H2O no reagente e tenho 2H2O no produto, cortou, né? O que sobrou aqui? Sobrou este CH4 no produto, sobrou este 2H2 e C nos reagentes. Então, vamos repetir ali, ó. C mais 2H2, formando, ó, ele tá para cá da flechinha, CH4. E o que eu faço com esses ΔHs? Eu vou somar tudo, o ΔH1 mais o ΔH2 mais o ΔH3. E quanto valem esses ΔHs? Mais 213, mais menos 136, mais menos 94. Dá um valor de menos 17 kJ por mol. Este valor negativo é condizente com a reação aqui, ó, tá? É uma reação exotérmica, tudo bem? Então, é assim que aplica a lei de Hess, ok? Aí, eu tenho aqui um exercício, pessoal, gostaria de pedir para que vocês fizessem sozinhos, tá bem? Tenta fazer para o vídeo e depois volta a conferir que eu vou fazer com vocês junto, ok? Então, vamos lá, vamos fazer o exercício. Eu dei uma mudada aqui na posição da reação para facilitar que sobrar mais espaço, tá? Então, vamos lá. Esta é a reação que eu quero, tá? Eu tenho que olhar essas aqui que são valores tabelados e dados e identificar. O que eu quero ter aqui? FeO, óxido de ferro nos produtos, sólido. Aonde que eu identifico aqui o óxido de ferro? Tá aqui, ó. Só que ele está nos reagentes. Então, eu tenho que passar para os produtos. Resultado, esta reação vai ter que ser invertida, né? Vamos inverter a reação ali, ó. Fe sólido mais CO gasoso, formando óxido de ferro, FeO, FeO sólido, mais carbono, grafite, tá? O que acontece com o ΔH? Veja bem, o ΔH, ele era positivo, se eu invertir aqui, eu tenho que inverter o sinal dele também, então ele passa a ser menos 155,9 kJ, ok? Vamos ver o que a gente tem aqui. Carbono grafite, eu tenho aqui na minha reação? Não, não tenho carbono grafite, então ele tem que desaparecer. Eu já sei que na primeira reação, ele está nos produtos. Então, para ele ser cortado e não aparecer, ele tem que estar nos reagentes. E ele já está aqui no reagente, então eu só vou repetir a segunda reação. Carbono grafite, né? Mais O2 gasoso, formando CO2 gasoso. O ΔH, então, eu vou repetir, que é menos 393 kJ. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui que a gente identifica. A terceira reação eu tenho CO, O2 e CO2. O2, ok, tem que aparecer no reagente. CO2 não pode aparecer, né? Então, veja bem, eu já tenho uma reação aqui que eu tenho CO2 nos produtos. Então, eu preciso ter um CO2 no reagente. E essa reação aqui que eu vou mexer agora, ela tem um CO2. Eu quero, então, que ela vá para os reagentes, né? Então, vamos trocar aqui, vamos inverter. CO2 gasoso, que forma CO gasoso mais 1,5 de O2 gasoso. Veja bem, invertendo, eu também resolvo o problema do CO,
Porque CO, monóxido de carbono, não aparece aqui na equação, mas eu tenho aqui um CO nos reagentes, eu preciso ter um CO nos produtos. E assim fazendo, eu consigo resolver isso, tá? Beleza, agora vamos ver. E o ΔH aqui, né? Como eu inverti a reação, eu vou inverter o sinal também. Ele passa a ser mais 282,69. Ok? Então, vamos ver o que a gente pode cortar aqui. Vamos pegar uma canetinha diferente. CO nos reagentes, eu tenho CO nos produtos? Tenho, tá aqui, ó. Produto CO. Carbono grafite, eu corto com carbono grafite, tá? CO2 no produtos, corta com CO2 no reagente. E o oxigênio? Olha só, eu tenho meio oxigênio nos produtos e 1 oxigênio nos reagentes. Então, aqui tudo que eu cortei até agora era 1 para 1, ó. Um CO2 com um CO2, um carbono grafite com um carbono grafite. Agora, quando chega no oxigênio, eu tenho um oxigênio inteiro, isso daqui é 1, não aparece nada, significa que é 1. E aqui eu tenho meio. Quanto que é 1 menos meio? É meio. Então, aqui some tudo, mas sobra ainda meio nos reagentes, tá? Não tem mais nada para cortar, então agora o que sobrou? Sobrou o ferro sólido, aqui, sem cortar, nos reagentes. Que mais que sobrou nos reagentes? Cortou, cortou, sobrou 1/2 de O2, mais 1/2 de O2 gasoso, que vai formar FeO sólido. FeO sólido. Sobrou mais alguma coisa nos produtos? Não, não sobrou mais nada. Então, tá feita a nossa reação. Vejam que a nossa reação que nós chegamos é exatamente aquela lá. Então, tá certo o nosso exercício, né? Tá certo nossa cortada, aqui nossa invertida, nossa lei de Hess. E aqui, como é que funciona? Aqui eu vou somar tudo. Eu vou somar menos 155, mais menos 393, mais 282,69. Isso daqui vai me dar um ΔH de menos 266,21 kJ, tá? Por 1 mol de dióxido de ferro, tá bem? E aí, pessoal, eu deixei aqui alguns exercícios para vocês fazerem, tá? Tem a resposta aqui embaixo para facilitar para vocês. Tenta fazer. Dúvidas, busquem no atendimento. Nós vamos parar por aqui hoje, que já deu boa, já tá bom, tá? Um abraço, pessoal, se cuidem.